Bom dia, irmãos e irmãs, a graça é maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bênção, como é bom louvar o Senhor, como é bom estar na casa de Deus, nesse dia tão especial. Ontem eu estive com um parente nosso, e ele há 50 dias sofreu um acidente. Ele caiu do telhado, o pai dele é pastor, lá na cidade de Londrina, e um pastor de uma comunidade que fica lá no Cincão, né? E ele estava arrumando ali o telhado para ajudar o pai, e ele caiu do telhado, né? E se machucou gravemente, teve que ir rapidamente ir para o hospital e ser cuidado, e há 50 dias ele vai ficar 120 dias em recuperação antes de voltar a trabalhar, né? Mas o sorriso dele, as primeiras coisas que ele me falou quando me viu, foi gratidão a Deus, porque Deus me salvou, né? Deus me preservou. A Páscoa, quando nós pensamos na ressurreição de Cristo, ela deve ter esse peso para as nossas vidas. Nós estávamos perdidos e o nosso fim era a morte, mas Jesus nos resgatou e nos salvou. Então, assim como para ele, depois de 50 dias, ainda é vívida a lembrança da salvação de Deus sobre a vida dele, como ele ainda, a primeira coisa que vem na boca dele para falar é: Deus me preservou, e ele fazia questão de contar a história, o que aconteceu e como foi por Deus que ele sobreviveu. Assim também a Páscoa, que nós celebramos uma vez por ano, deve nos lembrar com vividez, com alegria dessa salvação que Deus nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. A morte e a ressurreição de Cristo está dentro do plano salvífico de Deus. Por isso o tema dessa manhã é: Jesus ressuscitou e os salvos ressuscitarão com Ele. Amém? Jesus ressuscitou. Para qual finalidade? Plano salvífico. E os salvos ressuscitarão com Ele. O texto base está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Quem tiver aí com a Bíblia pode abrir. Guarde o Evangelho de João aberto, por favor, porque depois nós vamos ler o capítulo 12 também. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14 agora: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Agora o capítulo 12 do mesmo Evangelho de João, versos 23 a 25. Diz assim: Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Palavras do Senhor, amém? Conta a história de uma família rural que vivia lá nos Estados Unidos, na América do Norte, e eles estavam se preparando para uma nevasca muito forte. Essa nevasca vinha a partir da televisão, do clima. Eles sabiam que seria algo violento e repentino. Então a família que vivia num sítio, eles tomaram uma decisão. Eles pegaram uma corda forte, amarraram na porta que saía para o quintal, enquanto a nevasca não tinha ainda, não estava acontecendo, e levaram a corda até a porta do celeiro, onde ficavam os grãos, os alimentos que eles consumiam e que eles vendiam também, né? Então amarraram a corda que começa do quintal da casa até a porta do celeiro, né? E aí foram dormir. No dia seguinte, quando acordaram, a nevasca já tinha tomado, já estava acontecendo, não dava para ver nada.
nada, porque a nevasca, quando é violenta daquela forma, ela não permite que você enxergue. Muito frio, mas eles foram capazes, segurando a corda, indo do quintal da casa até o celeiro, buscando o alimento que ali estava e que eles precisavam, e voltando até a casa em segurança. Então a corda, ela tinha uma função: dar segurança e guardá-los para que eles não se perdessem na busca pela vida e pela sobrevivência, sabendo que a nevasca não tinha hora para terminar. Eles não sabiam que horas que aquela nevasca ia acabar, né? O objetivo da família era não soltar a corda. Já tinha acontecido, e era muito comum naquele estado, de pessoas morrerem perto da porta de casa. Pessoas morrerem congeladas, porque elas ficavam desorientadas, tamanho frio, né? Começa a baixar a pressão, começa a ficar confuso, não enxerga nada, começam a dar voltas em círculos, porque o terreno que eles pisavam está todo com neve, então não dá mais para decorar o caminho, e aí elas ficam andando em círculos, vão se desorientando, até que caem e morrem. E quando chega o resgate, depois da nevasca, depois do caos, percebe que às vezes a pessoa morreu a poucos metros da salvação, morreu a poucos metros de entrar em casa e encontrar o calor, a segurança e a família, né? Conduzir as pessoas do celeiro à casa e da casa ao celeiro em contextos de caos e de nevasca. Esse era o objetivo. O Senhor das nossas vidas, Ele sabia que depois do pecado, nós andaríamos como ovelhas sem pastor. A ovelha sem o pastor anda perdida. O pastor que conduz as ovelhas para o pasto verde, para uma água segura, onde não tem um rio muito violento. Deus sabia que no dia que Adão e Eva pecaram, que eu e você também pecamos, o mundo estaria no caos. E nós estaríamos como ovelhas sem pastor, perdidos. Por isso, diz a palavra, Ele enviou o seu único Filho, a luz do mundo, para vir ao mundo, para iluminar os nossos passos. Deixou a palavra dEle, Ele deixou o caminho para a vida eterna e a salvação. E o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. De certa forma, fazendo um paralelo com essa história, Jesus é essa corda que dá segurança para chegarmos à casa do Pai. Sem Ele, nós não chegamos ao Pai. Por isso, a morte e a ressurreição de Jesus são fundamentais para o conhecimento de todo cristão, né? As Sagradas Escrituras revelam que Jesus veio ao mundo para nos salvar e também para revelar quem é Deus. Jesus viveu no seu ministério 3 anos e de vida em torno de 33 anos. E ao longo da vida foi sendo registrado, depois que ele morreu, pelos evangelistas que caminharam com ele, histórias, fatos, narrativas do que Jesus disse, do que Jesus fez, de como Jesus reagiu às situações. E essa luz do mundo veio até nós para nos salvar, e é isso que nós celebramos agora, a nova aliança. Na antiga aliança, Deus vinha na figura dos profetas, dos juízes, levantava servos para direcionar o povo. Mas isso não seria e não foi o suficiente, porque homem nenhum e mulher nenhuma seria capazes de nos salvar, Então eles vinham, eles direcionavam, Jesus ia cuidando do povo, mas veja, temporariamente visando a vinda do Messias. Deus, em seu propósito na Bíblia, sabemos isso porque estudamos a Bíblia, Ele revela que cada profeta estava cuidando do povo o qual receberia o Messias. Então, a profecia de Isaías não é suficiente, a profecia de Jeremias não é suficiente, a vida de Moisés não é suficiente, a vida de José do Egito, um homem tão correto, não era suficiente. Todos eles, ao longo da história, Deus estava usando, e o seu Espírito ia sobre eles, tocava a boca, Isaías, Jeremias, os anjos tocavam seus lábios. Eles eram usados para ir cuidando do povo, nessa grande expectativa da vinda do Messias. Cristo não é o sobrenome,
né? Madeira, Pereira, Quintela. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa o ungido ou o esperado. Então o que acontecia? De geração em geração, vovô falava para o filhinho: ó, um dia vai vir o Cristo, o esperado, o Filho de Deus, ele vai vir e vai nos salvar. Então de geração em geração eu escutava do meu avô que o Cristo viria, o esperado viria, e quando ele vier vai resolver o problema do caos e do pecado. Quando Pedro diz a Jesus: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas o Espírito do meu Pai. Pedro está dizendo: você, Senhor, é aquele que meu avô contou um dia, que meu bisavô um dia falou. Você é o esperado, tu és o Cristo, você é aquele que a antiga aliança toda esperava, você chegou. E quando Jesus fala: olha, bem-aventurado és tu, porque o Espírito te revelou, ele está dizendo: é isso mesmo, Pedro, você foi abençoado, porque eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. 1 João capítulo 1, verso 2 diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Qual que é um dos nomes de Jesus, do Filho de Deus? Era Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Queridos, assim como aquele amigo meu caiu do telhado e viu que o que aconteceu ali foi salvação sobre a vida dele, vividamente, o dia de Páscoa é o dia da gente orar e falar assim: Pai Celestial, que eu possa, como Pedro, ser inspirado pelo Teu Espírito, para quando dizer tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, eu falar de um modo significativo: o Senhor de fato me salvou. O mundo hoje, ele pode nos dar a sensação de falsa salvação, né? O muro alto do condomínio, as câmeras que existem para dar proteção, o sistema policial público, ou às vezes privado, os lugares que eu sei aonde andar, a hora que eu devo andar, como eu devo andar, com quem eu devo estar, aonde que fica o número aqui não é SAMU, né? Como que chama aqui? É SAMU também? É? Então a gente vai se segurando dessas falsas sensações de segurança. Mas na Páscoa nós somos convidados a olhar para Cristo que morreu e ressuscitou e dizer: Ele é o Salvador da minha vida. Então, ainda que o telefone esteja mudo, ainda que o sistema de saúde esteja sobrelotado, né, aqui na capital, ainda que alguém quebre o muro da minha casa e entre, o Salvador está comigo, o bom pastor está conosco, com a igreja, e por isso nós não tememos. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo vai dizer: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe que no século III da igreja cristã, surgiu um problema que os grandes sábios da época, século III ou século IV, precisavam resolver. Se Jesus, ao ler sobre a nova aliança, é Deus, então agora nós temos que adorar dois deuses, o Pai e o Filho? Esse é o problema que o credo de Niceno e o Constantinopla futuramente vai trabalhar. Quando a gente vê esses credos, fala bastante, Rocha, do Deus Pai, fala muito, páginas e páginas, do Deus Filho, e fala um pouco do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o problema que eles estavam vivendo, que o pessoal perguntava, que o pessoal questionava, não era tanto do Pai. Sobre Deus Pai eles sabiam razoavelmente, sobre o Espírito Santo também me parece que não era um problema naquela época, mas Jesus era um problema. Porque se Jesus é Deus, alguns perguntavam,
Então eu vou adorar a dois deuses? A dois deuses? Aí, Sebastião, eles começam a estudar, eles começam a refletir, começam a buscar e, como igreja, no coletivo, criam vários simpósios, vários encontros, para chegar a uma reflexão sadia de Jesus, porque Ele nasceu da Virgem Maria, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, Ele é Deus. E depois de estudar a origem de Jesus nas Sagradas Escrituras, o poder de Jesus, a presença de Jesus, eles chegam a uma conclusão que para nós hoje é óbvia, que para nós hoje está na Bíblia, mas que para eles foi muito importante debater sobre isso, que é a seguinte: nós não adoramos a um Deus ou a outro Deus, mas ao mesmo Deus. João capítulo 10, abre aí, João capítulo 10, verso 30, está na Bíblia, né? Mas eles precisaram refletir muito para chegar a essa conclusão óbvia que está na Bíblia. Vamos lá, João 10, 30, Jesus diz o quê? Eu e o Pai somos um. Enquanto encarnado, Jesus não deixou de ser Deus. Ele não usou como usurpação ser igual a Deus. O que isso significa, presbítero Sebastião? Significa que Ele escolheu sofrer as nossas dores. Ele sangrou de verdade. Ele sofreu de verdade. Ele passou fome de verdade. Ele era Deus. Ele poderia estralar os dedos e falar: chega, Pôncio Pilatos, Herodes, chega, cansei, acaba. Mas Ele, o Deus Todo-Poderoso, falou: eu não quero ter as prerrogativas de ser Deus, eu não quero me esquivar da dor humana, eu quero sentir, por isso Ele é 100% homem, sentir as dores. Então Ele sofreu, Ele chorou, Ele sentiu dores, e aí Ele mostrou o que é uma vida perfeita. E aí o apóstolo Paulo diz: e o seu nome está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ele, sendo Deus, sofreu as dores como nós sofremos. Então não tem dor que Ele não conheça, tá bom? Se você passa por alguma dificuldade e fala: Deus não sabe o que eu estou passando, não é verdade, porque Jesus, o nosso Salvador, se fez homem. Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser perseguido, Ele sabe o que é ficar sozinho diante da morte e os discípulos estarem dormindo. Ele sabe o que é, Ele chega, diz a palavra, a suar sangue, tamanha dor. Jesus sabe. Mas Ele também era Deus. Ele não era mais um profeta, como por exemplo a tradição islâmica diz. Ele era como Isaías, não. Ele era Deus. Porque se Ele fosse um homem, Ele não seria o primogênito, não abriria a porta dos céus, conduzindo o povo até Ele. Esse é o Jesus que nós adoramos. E Ele pagou o preço por nossas vidas. Então Ele se tornou Senhor. Veja bem, na sociedade brasileira de hoje, Senhor é um vocativo de respeito. O que é isso? Quando eu falo com meu avô, eu chamo ele de Senhor. Quando eu falo com uma pessoa mais velha, eu chamo ela de Senhora. A não ser que a pessoa fale assim: Senhora pastor, se ela me deu a liberdade, daí eu chamo de você, porque ela prefere você. Tem alguns que preferem, né? Mas a primeira forma que eu correspondo e converso com a pessoa é Senhor. Na Bíblia, Senhor não é um vocativo de respeito. É Kyrie no grego, que significa dono. É diferente. Quando eu falo Senhor para o meu pai, Ele não é meu dono. É um vocativo de respeito. Mas com Jesus, não é o mesmo Senhor que eu estou usando. Quando eu digo Senhor Jesus, eu estou dizendo que Ele é o meu dono, porque Ele pagou o preço para a minha salvação. Então Ele é um Deus amoroso? Sim. Eu posso contar com Ele, mas Ele também é Senhor, portanto, dono da minha vida. É Ele que dita o ritmo da minha vida, é Ele quem dá a visão, é Ele que explica o que eu devo fazer. Eu vejo nessa igreja, e eu testifico, que tem muitas famílias que vivem debaixo do senhorio de Jesus. Famílias que são plenamente guiadas pelo autor da vida, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Famílias que entendem, assim como Pedro, Simão Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a pergunta nessa manhã de Páscoa é: eu tenho vivido dessa forma? Que nem aquele rapaz que caiu do telhado e está vivo da lembrança da salvação. Eu tenho vivido assim?
E aí eu vou para o segundo e último ponto, que é, assim como Jesus morreu e ressuscitou, e se tornou o Senhor, nós, os salvos, ressuscitaremos com Ele. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, talvez o irmão e a irmã fez isso na adolescência, na juventude, na vida adulta, na vida já na terceira idade, na idade de ouro, não importa. Quando nós entregamos nosso coração a Jesus, Ele se torna o nosso Salvador e nós o honramos como Rei. A verdade é que o nosso Rei, o nosso dono, vai voltar. Ele vai voltar. Veja, a Páscoa e a volta de Jesus é uma relação intrínseca. Como assim, pastor? A ceia, que nós celebramos agora. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que nós o fazemos, anunciamos a sua morte, ressurreição e o seu retorno, a vida. Veja, quando Jesus de fato vai aos céus, depois de 40 dias ressuscitado, ressurreto, o que os anjos falam? Por que vocês estão olhando para esse que está subindo? Ele vai voltar. Da onde ele foi, vocês estão vendo ele subir? Ele vai voltar. A Páscoa, ela nos lembra de que o Salvador, ele vai voltar, e assim como ele veio uma vez, ele vai voltar para nos levar. O C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante. Fiquem aqui comigo, olha que interessante que ele diz. Abre aspas. Quando nascemos, temos a vida biológica, que como tudo mais que há na natureza, tende a se esgotar e decair. Já a vida nova em Cristo é eterna e está em Deus. O Lewis continua: a vida biológica e a vida nova em Cristo apresentam uma vaga semelhança, tal qual a semelhança que existe entre uma estátua e um homem ou uma mulher. O tipo de existência que há na estátua e o tipo de existência que há no ser humano são absolutamente distintas. E aí o C.S. Lewis ele continua: um homem que passa da condição da vida biológica para a vida nova em Cristo sofre uma transformação tão grande como se uma estátua passasse da condição de pedra esculpida para a condição de ser humano. E ele termina dizendo: a vida é uma longa jornada para a casa do Pai, e durante esta caminhada nascemos de novo em Cristo. Olha que coisa linda, esse caminho que é Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, o C.S. Lewis vai dizer que é como se tivesse uma estátua de pedra e ela virasse um ser humano. E assim ele diferencia a vida natural, que é a vida que nós nascemos, quando nascemos da barriga das nossas mães. Todo mundo aqui nasceu da barriga de mamãe? Sim, sim. Então, essa é a vida natural, é um presente de Deus. Só que essa vida, ela tem prazo de validade. Ela vai acabar, ela se decai, ela não é eterna, nós fomos concebidos em pecado. Mas quando eu escuto a notícia da Páscoa e do amor de Deus por nós, e eu entrego a minha vida a Jesus, aí acontece um milagre. Tudo se faz novo. Tamanho esse milagre, que é como se uma estátua virasse ser humano. Ou seja, perceba, a vida carnal não tem nada a ver com a vida nova em Cristo. O corpício permanece, tá? Esse corpinho aqui vai ser ressuscitado em Cristo. Ele permanece, mas não tem mais nada a ver. Nada a ver. São coisas distintas. Se um pássaro, nasceu pássaro, falar assim: eu quero virar peixe agora, vou viver no mar, ele sobrevive lá debaixo d'água? Não, porque a natureza dele requer que ele respire. Se um ser humano falasse assim: a partir de hoje eu quero virar um pássaro, vou sair voando por aí, pulo de um avião e começo a falar: vou voar, o que vai acontecer comigo? Vou me espatifar no chão, porque a minha natureza não voa. A natureza da vida carnal é uma, e ela tem os limites. Assim como um pássaro não pode viver no mar, porque ele tem os limites da natureza dele, um ser humano que nasceu da barriga da mãe e que não entregou a vida a Jesus, ele tem os limites da vida dele. E se ele não se render a Cristo Jesus, ele vai viver debaixo dos limites do pecado e dessa vida.
e vai morrer. Pode chegar até 110 anos talvez, mas vai morrer fisicamente e espiritualmente, e não vai ser capaz de fazer coisas grandiosas no nome do Pai Celestial. A pessoa que nasceu de novo, ela nasceu de novo. Nicodemos pergunta: mas como isso? Eu vou voltar a barriga da minha mãe? Ai, Nicodemos, sabe tantas as coisas e não entende isso. Você não vai nascer da carne e do sangue, mas do Espírito. É um novo nascimento, porque é uma nova natureza. Tudo se faz novo, um novo nome nós vamos ter na pedrinha branca celestial. Todas as coisas são novas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque eu me rendi ao Senhor Salvador das minhas vidas, Senhor dono, e a partir desse momento eu estou em Cristo. E aí é uma nova natureza. Apesar desse meu corpinho morrer, assim como Jesus ressuscitou, eu vou ressuscitar no último dia, amém? Aí sim nós vamos viver eternamente, porque o corpo ressurreto e essa nova vida em Cristo, essa dura a eternidade, na presença do Pai Celestial. E diante dessa nova natureza, Rocha, eu posso estar na presença do Pai Celestial, porque eu fui justificado. Essa natureza não pode, porque o Pai é santo, o Pai é perfeito, não há mácula nele. Agora, quando eu nasço de novo em Cristo Jesus, aí sim eu posso estar na presença do Pai Celestial, não só na presença dele, como ele passa a viver em mim. Hoje a pregação é o que nós estamos cansados de ouvir, né? Que a gente sabe muito bem, é uma catequese, é a gente lembrar o princípio da vida nova em Cristo. O vinho, quando uma uva é esmagada, ela deixa de ser uva. Ela tem um tipo de existência, mas ela é esmagada, ela é morta, então deixa de ser uva e passa a ser vinho. O trigo passa por um processo semelhante. Ele é trigo, depois se torna farinha de trigo e por fim pão. E Jesus diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão não cair na terra e morrer, continuará só, mas se ele morrer, dará muitos frutos. O C.S. Lewis, ele termina dizendo o seguinte, explicando essa passagem de morrer: quem quiser salvar a sua vida biológica, o primeiro tipo de vida, a vida da barriga que a gente nasceu das nossas mães, quem tentar salvar essa vida, vai perdê-la, porque ela se desfaz. O que é essa vida? Eu me sustento, eu tenho muro alto no meu condomínio, eu tenho conta bancária gorda, eu tenho plano de saúde, eu sou suficiente, eu sei o que é a verdade, eu não preciso nada de fora. Quem tentar preservar essa vida, vai perdê-la. Mas quem se submeter, diz o C.S. Lewis, ao senhorio de Cristo, e abrir mão de viver a partir da natureza carnal, vai encontrar a vida nova em Cristo. Esse processo não é indolor, é vida, morte e nova vida. É a morte de um tipo de vida para o nascimento de um novo tipo de vida. É a morte do seu jeito de viver para viver o jeito de viver de Jesus. São 3 etapas, grosso modo, que a teologia vai descrever. Primeiro, o despertamento. Cristo nos desperta. Lembra Maria Madalena, quando ele já estava falando com ela, semana passada, que falamos? O despertamento, eu começo a tomar consciência de que existe Deus. Eu começo a perceber que eu não consigo sustentar essa vida sozinha. Eu começo, isso é mover do Espírito, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus e é dom de Deus. É o Espírito começando a me incomodar, a olhar para isso e me despertar para algo diferente. Depois vem a segunda etapa, é a purificação, o sofrimento como uma fornalha. O aço ele é inflexível, mas quando colocado na fornalha ele se torna maleável. É o que a gente chamaria de vida vitoriosa. É aquela vida em que eu fui despertado para o Senhor e eu vou começando a confrontar os meus hábitos. Se eu traía, eu não traio mais, eu confesso os meus pecados. Se eu falava mentira, eu vou me esforçar para não falar mentira. Se eu ganhava dinheiro fácil de uma forma desleal, vai doer, porque eu vou parar de ter essa fonte de riqueza para confiar no Senhor. Eu tenho uma história triste de uma ovelha que traiu o marido, né? E ela era uma ovelha minha. E aí
ela saía com um cara e ela achava que esse cara, que não era o marido, era a fonte da alegria da vida dela. Ele, assim, quando ela estava com ele, ela se sentia amada, se sentia alegre, se sentia atraente, se sentia atraída por ele, e ele falava palavras doces, e eles estavam muito felizes, e ela achava que isso era a vida dela. E aí eu falei com essa ovelha, eu falei: irmã, isso é amor humano, tem alegria, é gostoso, tal, mas não é o amor do reino, de Deus, porque está sustentado em você, na sua carnalidade. Você tem que se arrepender, não sentir remorso, você tem que virar as costas para isso. Irmãos, eu estou no meio do processo ainda. Ela parou de ver o cara, ela infelizmente divorciou, mas ela parece que cola nela. Ela acha que ela não vai dar conta sem esse rapaz. Ela acha que ele é o Deus da vida dela, que sem esse cara ela nunca mais vai ser feliz, ela não vai conseguir se levantar, ela não vai ter ela tão grave é esse pecado que ela passou por quadros assim melancólicos de depressão, uma coisa terrível. E eu estou lutando, é uma batalha, eu estou lutando e orando junto com Cristo, em Cristo, dizendo: Senhor, mostra para ela, revela para ela que o Senhor é suficiente, que esse não é o caminho. Não é indolor a gente começar a confiar plenamente no Senhor e andar com os olhos da fé, crer que ainda que coisas difíceis aconteçam na nossa vida, nós não estamos abandonados. É crer nessa mensagem viva do Evangelho, né? E aí vem a terceira etapa. Depois do despertamento, a purificação, a terceira e última etapa, o novo olhar para a vida. A forma como você lida com a sua profissão, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com a própria alma, ela muda. Agora eu sou uma nova criatura. Eu fui desperto pelo Senhor quando ainda em pecado, porque Deus amou o mundo quando o mundo ainda estava em pecado, quando estávamos perdidos. Eu comecei a lutar com essa velha vida que eu não queria mais em Cristo, pelo poder do Espírito, até que eu me rendo aos pés da cruz e falo: Ele é o Senhor da minha vida. Eu continuo pecando, mas eu já não quero mais pecar, e quando eu peco, eu rapidamente confesso ao Senhor os meus pecados. Como que eu falo dessa salvação em Cristo? Uma historinha. A Catarina, vamos pegar o Estevão, tem 7 anos, é o meu filho do meio, tem esse tamanho. Se eu jogar ele num buraco de 10 metros, ele pode espernear, ele pode ser o cara mais inteligente do mundo, ele não vai conseguir sair desse buraco. Ele vai tentar, vai se machucar, vai se esforçar, vai arrebentar todas as unhas, vai machucar, que vai cair, não vai conseguir. E quando ele estiver lá exausto, mas sem nenhuma solução, entendendo que acabou, é o fim dele, então Cristo Jesus joga uma corda, desce até o buraco, porque ele já está quase desfalecendo, reconhecendo que ele não vai sair de lá nunca. Cristo Jesus, com as marcas da cruz, joga então o Estevão no ombro dele, sobe aquela corda e chega lá em cima, no lar celestial. Quando chega lá, você acha que o Estevão vai falar assim: eu cheguei aqui pela minha obra, Arthur? Ele vai cair de joelhos e ele vai falar: Senhor, se não fosse por ti, Jesus, obrigado, porque o Senhor me tirou daquele buraco. Eu já não tinha mais força, eu já não conseguia mais, mas o Senhor me salvou. E ele vai viver a eternidade glorificando a Jesus, porque ele sabe que foi Jesus quem o salvou. Eu desejo para você, irmão e irmã, nessa manhã, estamos saindo daqui a pouquinho já para o almoço, 12:05, estou terminando, prometo, para o almoço de Páscoa. Vai ser delicioso, não sei quem vai comer bacalhau, quem vai comer uma carninha, né? Mas o fato é, não nos esqueçamos de que Jesus Cristo ressuscitou e de que nós ressuscitaremos com Ele. Se você ainda não entregou a sua vida plenamente ao Senhor, eu quero te convidar nessa manhã para falar com o Pai nessa oração final e nessa bênção que vai ser impetrada. Se você já ouviu tantas vezes a história do Evangelho, mas tem paquerado, que nem essa ovelha minha aí que foi para o caminho errado, tem paquerado com uma vida longe do Senhor, essa vida estátua, essa vida que não tem eternidade, eu quero te convidar a falar com o Pai.
E você que já está em Cristo Jesus, já está salvo, eu quero te convidar, assim como Cristo fez com os discípulos depois da ressurreição por 40 dias, e ficava tendo que lembrar eles, entendeu, Rocha? De que Ele é o Senhor e corrigi-los. Sinta-se corrigido, ainda há tempo, Jesus ainda não voltou, ainda dá tempo da gente corrigir a nossa rota e levar muita gente para Cristo, para Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. Antes da oração final, nós vamos orar pelo pastor Matias. A pastora Priscila me lembrou antes da pregação, vamos orar pelo pastor Matias, ele é o pastor da nossa igreja. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos orar pelo pastor Matias, que deve estar agora participando conosco online, pela Eloá, é o nosso pastor, né? Deus colocou para cuidar da gente, então agora nós como ovelhas vamos falar: Senhor, abençoe. Então ore agora com o teu coração. Senhor Deus, nós oramos pelo pastor Matias e pela Eloá. Ele é o pastor que o Senhor colocou, Pai, junto com a pastora Priscila, o pastor Júnior e o pastor Paulo, para caminhar conosco. O Senhor é o nosso bom pastor e o Senhor usa esses seus servos e servas para cuidar de nós. Por isso pedimos, ó Pai, como ovelhas do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a vida do pastor Matias. Visite-o, traga saúde, traga paz, traga recuperação plena. Que este servo, ó Pai, possa te servi-lo na plenitude das suas forças físicas, até o dia que o Senhor o chamar. Esteja com a Eloá, ó Pai, levante-a em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos para que ela também possa ser essa pessoa que te serve plenamente, e que nós possamos glorificar o teu nome a partir, ó Pai, da tua mão poderosa sobre a vida deles. Nós pedimos humildemente, Senhor, confiados na tua graça, que o Senhor o abençoe, hoje e sempre, amém. Senhor Deus, ainda na tua presença eu oro por cada irmão e irmã aqui presente, por aqueles que estão se preparando para o almoço de Páscoa, por aqueles que estão em casa. Senhor, obrigado porque Jesus veio à terra, obrigado porque o Senhor nos salvou. Nós estávamos como numa nevasca, no caos do pecado, perdidos, ó Pai, já desfalecendo, e o Senhor veio como caminho, a verdade e a vida, e brilhou, e a sua luz radiou sobre todo o mundo, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós fomos dignificados, justificados, e nós podemos estar na tua presença. Por isso somos gratos, Senhor. Pai, se há entre nós quem ainda não plenamente entregou a sua vida ao Senhor, quem ainda não plenamente passou pelo despertar, pelas provações, mas não foi iluminado a ponto de se entregar, que esta pessoa nessa manhã e nesses dias, ó Pai, possa ter uma oração genuína contigo, e possa ter o Senhor como Senhor da vida dela, dono, Kyrie, Salvador, aquele a quem nós nos rendemos. Ó Pai, se há entre nós pessoas que já são salvas no Senhor, aleluia, nós pedimos que o Senhor as fortaleça, que elas não se esqueçam do sacrifício vicário de Jesus, e que quando nós andarmos por este mundo, nós saibamos que Cristo vive em nós, e que nós temos o poder que vem do alto, que é o poder do Espírito para falar a palavra de vida eterna. Pai, usa-nos, abençoe a tua igreja, e nós concluímos a oração dizendo que toda honra, toda glória, todo louvor é dado somente a ti, somente a Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Santo, santo, santo seja o Senhor, e que neste domingo de Páscoa nós possamos te glorificar durante todo o dia e por todos os dias de nossa vida. Que o Senhor volte, que o teu reino venha, e que nós possamos te glorificar para todo sempre. Amém. E que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com você, querido irmão, com você, querida irmã, e com todos os cristãos e cristãs espalhados pela face da terra, hoje e pelos séculos sem fim. Amém e amém. Deus abençoe. Feliz Páscoa. Jesus vive.